imagina só que eu falo para você, Carlos, pensa em inglês. Né? Você viu inglês em música, jogou videogame ou viu Fez 12 anos de escola, e essa aí é outra questão, né? Na escola você leva inglês do primeiro ao último ano. Exatamente. Não fala nada. Nada, né? E aí agora você precisa pensar em inglês. Você não vai pensar em inglês. É um processo, né? Então, você não vai pensar em inglês do dia para a noite. O que acontece é que você vai começar a fazer essa transferência de forma muito rápida. Uhum. É a mesma coisa a frase I love you, né? Aí todo mundo sabe, eu te amo. Mas por quê? Porque a gente nasce vendo isso. Escutando o tempo todo. Vendo, em propaganda, né? Então fica claro e fica rápida essa tradução. E é isso que a gente tem que passar para o aluno. Com uma estrutura do idioma. Isso, com uma estrutura do idioma. Então não é simplesmente, eu vou pegar meu aluno e vou falar para ele falar sobre escalar montanha. Ele não escala montanha. Claro. Né? Então por que eu vou forçar o aluno a falar algo que não faz parte da vida dele? E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais um encontro aqui no nosso canal Fala Mamba. O Fala com Mamba de hoje vai ter algumas palavras diferentes. Eu só vou falar isso porque você vai entender daqui a pouquinho com quem que a gente vai conversar hoje. Mas antes, como sempre, eu quero convidar a todos vocês a se inscrever no nosso canal, o Fala Mamba no YouTube. Aí vocês vão poder encontrar vários dos episódios desse nosso podcast Fala com Mamba, com encontro com empresários que estão procurando novas conexões para fazer negócios e talvez tenha alguém que possa te ajudar ou que você pode ajudar. Como sempre, aqui no Fala com Mamba são empresários da região de Salto, Itu, Indaiatuba, Campinas, que estão procurando ampliar seus conhecimentos, ampliar suas conexões e fazer novos negócios para melhorar a nossa região. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, vocês estão vendo aqui atrás de mim, esses painéis, eles são ondulados, mas também tem ripados, tem painéis para fazer todo tipo de revestimento na sua casa, na sua sala, onde você queira deixar um ambiente mais chique. Você pode falar com o pessoal da Santa Rita Reveste, que eles atendem no Brasil todo com uma qualidade incrível e deixaram o nosso estúdio muito mais gostoso ainda. Um agradecimento também para Marketing Coruja, uma empresa de marketing digital que cuida da sua marca desde o início até o fim. Se você está com problemas para criar um logotipo, você quer criar um mascote, você quer criar um nome para a sua empresa, tem que conversar com Marketing Coruja. Se você já tem tudo isso e você está planejando alguma coisa em marketing, eles também podem te ajudar com toda a estratégia de comunicação e marketing para fazer com que sua empresa atinja seus objetivos. E obviamente eu tenho que falar da Mamba Produtora Audiovisual, o local onde a gente está gravando aqui no nosso estúdio, uma empresa que está pronta para atender as suas demandas de criação de conteúdo, de videoaulas, de podcast, entrevistas, depoimentos e também tudo que tem a ver com vídeos corporativos e empresariais, vídeos institucionais, imagens aéreas, tudo isso aí é com a Mamba Produtora Audiovisual. Muito bem, Fala com o Mamba. Aline Martins está com a gente. Aline, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui. Conta um pouquinho de você, como você chegou até aqui e o que a gente vai saber de você hoje. Tá, ok. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, é uma honra para mim estar aqui. A gente já se conhece há um bom tempo, acho que uns 5 anos já. Um pouquinho, né? Um pouquinho. E, bom, eu sou professora de inglês, já completo 10 anos, só dando aula de inglês, como dizem, né? Professor não dá aula, né? Professor não trabalha, só dá aula. Só dá aula, é. E a minha formação é um pouco diferente, né? Eu não sou formada em letras. Eu me formei na Faculdade de Economia, na PUC de Campinas. Mas o inglês sempre esteve muito presente na minha vida, né?
Então eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 9 anos de idade. Nossa. Bem pequenininha. Pequena eu continuo, né? Tem coisas que não mudam. Não mudam. Mas começou numa brincadeira, na verdade um bullying, né? Meu pai é músico, né? Meu irmão também. E meu pai foi fazer um show. E quando ele ia cantar, ele escrevia na letra, né? Exatamente como ele ouvia e não como exatamente ele deveria escrever. E aí, então, a palavra you, ele escrevia a letra I e a letra U, né? E aí, nessa apresentação, alguns médicos foram lá, né? Era uma apresentação para médicos, ele foi cantar, cantou super bem, né? O dom que eu também não herdei do meu pai, né? E aí, um dos médicos veio e falou, né? Nossa, Dimas, mas o que é isso? Tá tudo errado, né? E brincou com ele ficou ofendido, né? E aí ele falou, não, a partir de hoje as crianças vão estudar inglês. Falou pra minha mãe, né? E sobrou pra minha mãe, que não tem jeito, né? E aí eu comecei a estudar inglês, numa escola de inglês, e nunca mais parei. Quando eu fiz mais ou menos 15, 16 anos, eu fui para um professor particular, e aí era mais para desenvolver a fala, né? Então, assim... Quem me vê hoje como professora de inglês, né, imagina que eu nasci falando mom, mas não foi assim. Então, eu aprendi inglês desde os 9 anos, né? Então, assim, tem todo um processo de aprendizagem que não acontece da noite para o dia. Porque tem uma coisa, né? Tem aquele aprendizado teórico-acadêmico longe da realidade do país. Isso. E tem aquele que tem que aprender lá, com a experiência, com a fala cotidiana. É muito diferente isso aí? É diferente, mas a ideia hoje que as pessoas têm é que a gente só fala inglês se a gente sai do Brasil, o que é uma grande mentira. Porque você precisa falar inglês aqui. Exatamente. E, na verdade, o ambiente de trabalho, o mercado de trabalho, ele exige o inglês. E nem todo mundo hoje, e mesmo no passado as condições não eram tão diferentes, é muito caro fazer um intercâmbio. Né? Sim. Que seja de 1 mês, de 3 meses ou até mesmo de 1 ano, e sem contar tudo que você sofre para poder fazer um intercâmbio fora do Brasil. Porque tem outra questão, né? É uma questão, até vem à toa com aquilo que você falou, de maturidade. Exatamente. Eu coloco sempre o exemplo, quando a gente fala de idiomas e de adaptação, o meu exemplo aqui no Brasil. Sim. Eu cheguei do espanhol da Bolívia para aprender o português. Com meu filho, ele chegou aqui com 4 anos de idade. Ele mal falava espanhol e começou a aprender português. E aí a gente foi na pergunta, já que ele está aprendendo português, seria bom ele aprender também o inglês junto? E alguns professores falaram sim, a maioria falou não, deixa ele primeiro com português, até ele se afiançar e depois entra com o inglês. Sim. Hoje ele já está mais velho, ele já está começando a se interessar muito mais no inglês, até por essas questões de intercâmbio, mas tem muito a ver a maturidade, né? Sim. E no mercado laboral você chega às vezes imaturo totalmente, Exatamente. Você não viu tudo o que você perdeu lá atrás. Isso. Então como foi com 9 anos, uma menina, começar a ter esse entendimento de uma língua tão diferente? Na verdade, eu gostava de estudar. Então eu nunca via... Vou estudar inglês para ter uma carreira boa, vou estudar inglês para entrar numa multinacional. Era uma obrigação, então eu tinha que ir para o inglês, né? Assim como eu tinha que ir para a escola, e eu sempre gostei de estudar. Então, a paixão e o amor pela língua, ela foi desenvolvida ao longo dos anos de estudo. E hoje as pessoas são muito imediatistas. Elas querem entrar no curso de inglês hoje, e amanhã elas querem falar fluente. E até mesmo porque essa procura do pessoal, do público, dos clientes, fazem com que as escolas entrem nessa promessa. Exatamente. Muito bem colocado. As escolas hoje, elas vendem essa rapidez, né? Como se o ser humano fosse um robô e é só colocar ele numa escola de inglês ou escolher um professor de particular bom que ele vai entender exatamente tudo que a gente explica e colocar em prática. E como se fosse repetitivo com todo mundo. Exatamente. E aí a gente tira o lado humano da pessoa e passa a tratar como mais um número, né? Então eu não tenho mais um aluno. Eu tenho um aluno que eu tenho que me dedicar para ele e que eu tenho que desenvolver estratégias para que ele atinja o objetivo dele e se torne melhor do que eu
Porque eu acho que essa que é a essência do professor, é fazer com que aquela pessoa que você ensina, ela consiga traçar voos ainda maiores, Então. né? É passar o seu conhecimento. Então, ser professor vai muito além, sendo particular ou não, vai muito além de você passar uma técnica, de você ensinar uma língua, né? Você lida com um ser humano que tem emoções, que sente, que tem dias que não está num dia bom e não vai render tanto quanto em outros dias. E você como professora também tem esses dias. Exatamente, exatamente. E é todo esse processo, né, de lidar com o ser humano que faz com que ele evolua aos poucos, né? E esse aos poucos é no tempo do aluno, não é no meu tempo. No meu tempo, eu gostaria que o aluno aprendesse realmente inglês como as escolas falam. Em 6 meses, inglês fluente. Em 1 mês, inglês avançado. Então. E não é assim, né? Eu tenho alunos que desenvolvem rapidamente. Em 6 meses, eles já conseguem se virar, que é o que a gente fala, né? E eu tenho alunos que demoram um pouco mais, 1 ano. Mas não é demora um pouco mais, né? O aluno, na maioria das vezes, o meu público já é adulto, trabalha, tem filhos, né? E precisa conciliar tudo e falar inglês, Então, né? exatamente. Então, é no tempo que ele consegue, né? Se ele vai falar um inglês perfeito, é uma história. Se ele vai se comunicar com o chefe numa reunião, é outra história. O que ele precisa? Exatamente. Ele precisa se comunicar. E daí, se ele fica apaixonado pela língua para conseguir melhorar e aprimorar, é outra história. Exatamente. Agora, para fechar essa história do seu pai, hoje ele consegue escrever certinho? Hoje ele enrola ainda. Santo de casa não faz milagre. Então, Mas- e eu acredito que se você escrever a letra para ele, ele não consegue. Não, e ele canta tão bem e com tanta emoção que você nem vai prestar atenção no inglês. Mas é isso aí. Legal, Aline. E me conta, esse processo de aprendizado tem a ver com a idade também? É mais fácil quando é criança? É mais difícil? Ou uma pessoa com maior maturidade, a gente falou desse tema, com maior experiência laboral, tem maior facilidade ou não tem nada a ver? Não. Algumas pessoas falam, tem dom. Eu não tenho dom para falar inglês, né? E essa história de dom, para mim, é uma balela, né? Posso ser criticada por isso. Mas o que existe é disciplina em tudo, não só para aprender inglês, como em tudo aquilo que você decide se dedicar, né? A criança, eu dou aula hoje para criança, adolescente e adulto. A criança, ela não tem grandes problemas, ela tem os problemas referentes à idade dela. Então, eu tenho uma aluna de 7 anos que a função dela é estudar, brincar e se divertir. Então, o inglês entra como parte desse processo. Isso, assim como quando eu tinha 9 anos de idade. É óbvio que eu vou trabalhar gramática, trabalhar vocabulário com ela, mas de uma forma mais lúdica, para que ela não saiba que ela tem que estudar inglês, que é uma obrigação. Mesmo porque ela pode ter isso como uma referência negativa. Sim. Né? Então, Vira uma assim, pressão, vira um mal-estar, uma experiência ruim. Exatamente. E o inglês, assim como ir para a academia, por exemplo, ele tem que ser parte do seu cotidiano e não um fardo, né? Já o adolescente, ele entra um pouco mais nesse mesmo ritmo da criança, embora ele tenha outras preocupações. E aí eu tenho o adulto, né? O adulto, ele tem as mesmas dificuldades que uma criança e que um adolescente, com a grande diferença que o adulto tem que pagar um monte de conta. E aí, E às vezes ele chega para fazer o curso por uma necessidade de uma pressão laboral Isso. que complica mais ainda. Né? Exatamente. Quando ele tem essa pressão do trabalho, é ainda mais difícil. Porque muitos chefes, né, falam, se você não aprender inglês, eu vou te mandar embora. Se você não aprender inglês, E até porque você não vai render. não vai render. Vamos ter uma reunião amanhã, vem aqui, vai ter pessoal do México falando espanhol, Isso. vai ter o pessoal dos Estados Unidos falando inglês Exato. e a gente aqui. E a gente E a aqui. gente vai falar inglês. Isso. Acabou. E aí, quando ele chega com essa pressão para mim, se eu colocar mais pressão ainda, ele vai odiar a língua inglesa. Né? E aí, sotaque piorou. Se o sotaque for americano, ele vai odiar. Se o sotaque for britânico, ele vai odiar. Então... Ele vai começar a achar coisas. Isso. E aí ele vai querer, é o que eu falo, né? De muito input, né? Então, ele quer aprender tudo de uma vez.
Então ele quer olhar todos os vídeos no YouTube, daí ele pega os Reels do Instagram e aí ele vai olhar esses Reels e vai ficar viciado. E aí tudo que eu passei para ele vai desconsiderar. Hashtag chateado. Porque ele não tem um foco, né? Claro. Então, assim, é o simples, é o arroz com feijão que funciona, ainda hoje. Sim. Então, não adianta eu ter um monte de conteúdo e não saber aplicar nenhum, né? Não adianta eu pegar um livro em inglês e tentar ler, anotar um monte de palavra que eu não vou usar, né? Porque tem aquilo, né? Você pode pegar, não é palavras cruzadas. Isso, que você pega, eu faço palavras cruzadas, não sei o que é essa palavra aqui em português que eu não conheço. Eu pego o Google, porque não pega mais dicionário, não existe, e procura a palavra e você bota. Mas você não aprendeu. Não aprendeu. Porque é um contexto diferente onde que você vai usar, né? E a minha abordagem é um pouco diferente também, porque eu sempre peço um caderno pro aluno, né? Então, assim, eu não tenho um livro exato que eu sigo. Por quê? Porque o meu aluno, ele chega lá com um objetivo. E com necessidades diferentes. E com necessidades diferentes. Então, quando eu comecei a dar aula de inglês, eu comecei a dar aula e aí eu tinha públicos diversos, né? E um desses alunos que chegou até mim foi um bioquímico e ele vendia pó de cérebro de coelho. Peraí. Pra quê? Pra quê? Parênteses aqui, parênteses a gente fala em espanhol. Abre aspas. Sim. Vamos começar a falar agora de bioquímica avançada. Exatamente. Para que a pessoa compra pó de cérebro de coelho? Exatamente. Quando ele chegou até mim, eu falei, nossa, eu só sei que o coelho é rabbit e o pó é o powder. O que eu vou fazer com o restante, né? Então eu precisava... E brain. E aí eu falei assim, eu preciso entender primeiro a empresa dele para depois passar para o inglês. Porque ele era extremamente inteligente. Então ele desenvolveu uma fórmula através do pó de cérebro de coelho e através dessa fórmula ele conseguia vender essa fórmula para as farmacêuticas que desenvolviam remédios. Então era extremamente interessante o trabalho dele. Ele tinha muitos clientes fora do Brasil e quem acompanhava ele nessas reuniões era o filho. Okay. E ele precisava ter mais autonomia, então ele não precisava de um inglês perfeito e muitas das palavras que ele precisava em inglês ele já sabia. Okay. Ele só não conseguia construir uma frase. Então ele tinha as palavras, mas ele não conseguia se comunicar. E é aí que o filho dele ajudava ele. Então, se eu chegasse para esse meu aluno e falasse, olha, o livro é esse, a gente vai começar no verbo to be, ser ou estar, e a gente vai dar sequência. Ele ia me matar na segunda aula. Claro, porque ele não ia chegar nunca no objetivo dele. Nunca. E ele precisava aprender inglês rapidamente, porque ele já tinha esses clientes, né? Então, ele precisava continuar o negócio dele e não simplesmente iniciar. Ele poderia até iniciar novos clientes, mas ele precisava dar continuidade para esses clientes. Nossa Senhora. E aí muda tudo, porque... Muda tudo. É diferente, eu tenho uma fábrica de lanches e eu quero vender meu lanche para fora do Brasil. Exatamente. Tá tudo certo. Isso. Mas pó de cérebro de coelho... Exato. É uma coisa muito doida que não tem contexto. Exatamente. E pouco conhecido, né? Então... dificilmente vai encontrar num livro de inglês sobre profissões um bioquímico que vende pó de cérebro de coelho, né? O que desenvolveu a fórmula para isso. Então, eu acho muito legal porque a gente fala muito, estamos falando de um processo de educação. Isso, em outro idioma. exatamente. E você fala que você gosta de estudar. Sim. Quantas coisas novas você aprende com cada aluno? Exatamente. É aí que entra aquilo que eu falei sobre olhar o ser humano, né? Olhar o aluno. E ouvir a história dele. Então, antes mesmo de ter a preocupação com a língua inglesa, a gente tem que ter a preocupação com aquilo que o aluno faz. Para que ele precisa do inglês? Sim, qual é o objetivo dele? Né? Porque a gente começou falando sobre a imediatez, né? Exatamente. Já. Quando você falou de adolescente, eu ia perguntar, mas adolescente é para ontem. Exatamente. Já, tá, cadê? Né? E aí ele tem um objetivo diferente Exato. da criança, diferente do adulto. Isso aí é muito importante. Exatamente. E é o que eu falo, né? Como eu sempre gostei de estudar, cada aluno novo para mim é um desafio, claro. Né?
Não que o antigo não seja, mas o novo tem uma função diferente, tem um objetivo diferente e tem principalmente uma forma nova de aprender, né? Então, eu tenho um aluno que ele é vidrado em jogos. Ok. Né? Então, e ele é extremamente inteligente e tudo que é de tecnologia nova para jogos e jogos ele sabe. Então, todas as minhas perguntas, elas são baseadas nos jogos. Claro. Eu não entendo nada de jogo, mas estou aprendendo com ele. Com certeza, é uma troca. E aí o tempo verbal, então, presente, passado, futuro, eu desenvolvo justamente naquilo que o aluno gosta de falar, quando é adolescente, quando é criança, quando é adulto, naquilo que ele precisa. Né? É assim, né? Muda, sempre muda. Sempre quando você muda. Fica mais adulto, Exato. aí você começa a fazer as coisas que precisa fazer. Isso. Não tanto aquelas que você gosta, que no início você deveria ter feito para continuar fazendo lá. Exatamente. Tá vendo quando o inglês seria legal se todo mundo começasse na adolescência? Faz sobre joguinho. Agora, agora, tem uma questão que sempre chama a minha atenção com o inglês, desde que eu cheguei aqui no Brasil. Tem alguns vícios do inglês em cada local. Sim. E eu sofri muito aqui com a primeira marca que eu criei. A gente estava até conversando. Sim. Por conta do sotaque. Sim. Então, por um lado, tem o sotaque do brasileiro que vai para o inglês, como um dos vícios, né? E, por outro lado, tem a questão dos sotaques das línguas ou dos países de fala inglesa. Sim. O inglês da Inglaterra e o inglês dos Estados Unidos. Como isso aí atrapalha na hora de ensinar as pessoas? Tá. O brasileiro que aprende inglês... E por que tem isso aí do brasileiro falar com i no final? Porque a gente é especial. A gente é única. É única. O brasileiro, ele tende, não só o brasileiro, mas qualquer pessoa, né? A nossa língua mãe é o português. E em português, nós pronunciamos todas as letras. Então, cachorro, tá evidente todas as letras na palavra. Em inglês, a gente tem algo específico, que são as palavras que não são pronunciadas. As letras. As letras que não são pronunciadas. Então, por exemplo, eu tenho o verbo know, que significa saber ou conhecer. A gente fala know e o som de know te lembra uma outra palavra em inglês. Qual? Eu falo espanhol. Não. No, não. E aí, essa palavra know em inglês, a gente escreve com K. Meu Deus. K-N-O-W. E eu tenho que pronunciar como se eu estivesse falando não. E essa é uma característica da língua inglesa e a gente não quer ter essa característica. Então, por exemplo, o no é uma silent word que a gente fala, silent letter, uma letra silenciosa. E a gente tem outro problema, quando as palavras terminam em K, por exemplo. Okay. Então, like. A gente tende a falar em português like. A gente põe esse som do I. Por quê? Porque a palavra like, L-I-K-E, termina em E. E as palavras que terminam em E em português, a gente tende a usar o som de I. Então, a gente não fala leite, leite quente, a não ser saltense. Mentira, brincadeira. A gente acaba falando leite. Sim. E a gente transfere isso para o inglês de uma forma natural. Claro. E isso é errado? Ninguém vai me entender? Vão te entender. Talvez tenha uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali. Vai depender muito da pessoa com quem você fala, de ser uma pessoa chata. Exatamente. Que ela vai olhar para você, vai virar e vai embora. Isso. Não responde, mas normalmente não é assim. Normalmente não é assim, né? E assim, isso eu corrijo em sala de aula, mas lembra, eu não ensino robô. Então, vai ter uma hora que você está lá no meio dos Estados Unidos e você não vai lembrar que o like termina com o som de K e não com o som de I, porque você fala português e quer transferir isso para o inglês. Então, eu sempre falo para o aluno, né? Se você não for entendido, você tem bagagem suficiente para que a outra pessoa te entenda. Exatamente, para contornar. Fala de novo, exatamente. Muda a palavra. Muda a palavra, exato. A gente vai corrigir isso em sala de aula, eu corrijo isso em sala de aula, principalmente quando a gente estuda o passado, né, em inglês, que eu tenho os verbos regulares,
E aí esses verbos regulares, a maioria deles, nós brasileiros, a gente tenta não colocar o i, mas a gente acaba colocando o i e a gente vai tirando isso aos poucos. Mas se a gente ficar muito específico, quero falar inglês como um americano ou como um britânico, não soa natural. Claro, né? Não é porque você... você não é nem americano nem inglês. Exatamente, Você é você vai ser o meio termo sempre, né? E é o que eu falo, é a sua identidade, né? Não importa se eu tenho muito i, eu não tenho muito i, não está mais próximo do americano ou não está mais próximo do britânico. Tem que estar próximo daquilo que você é, daquilo de fato você fala, tanto em português como em inglês. O importante é você se comunicar. Exatamente. Aline, qual público que você pretende atender, que atende mais, que está procurando para melhorar sempre na sua área? Tá. Hoje eu atendo mais adultos e o objetivo é encontrar um emprego melhor ou pelo menos entender mais o que é falado em reuniões corporativas. Esse é o meu público hoje. Então a maioria deles adulto, que já está no mercado de trabalho ou que busca um emprego numa multinacional. Tanto aquele adulto que precisou aprender, quanto aquele adulto que já sabe e precisa praticar. Porque exatamente. É uma questão também assim, né? Eu fiz, sei lá, 5 anos de estudos de inglês, mas nunca falei. Isso. Aí eu esqueço, né? Exatamente. Então também tem isso aí. Tem. E essa questão da comunicação, a gente vai esquecendo, né? Então, assim, já peguei aluno que ele começou a estudar, ele fez 10 anos de inglês e ele parou 10 anos. E aí, nesses 10 anos que você para, não é que você esquece completamente. Mas perde a prática. A fluidez. Então, você vai lembrar de uma palavra aqui, uma palavra ali, mas a construção de uma frase é muito mais difícil, né? E a gente não para pensar nisso em português, porque nós nascemos no Brasil e fomos ensinados português. Claro. E muitas vezes não falamos bem nem mesmo português. Com certeza. E nem temos noção das estruturas, o que é presente, o que é passado, o que é futuro. Então eu sempre brinco que quando o aluno começa a fazer inglês comigo, ele melhora um pouco o português também, claro. E porque alguns professores são contra o ensino do português e da tradução principalmente, passar, né, do português para o inglês ou do inglês para o português. E eu acho isso extremamente importante. Por quê? Porque você fala português. E você não vai estudar inglês para falar sobre algo que você não fala em português. Claro. E é através dessa transferência do português para o inglês que você cria uma conexão com a língua e principalmente a sua identificação. Então você se identifica mais com a língua e deixa de ter em mente que você tem que aprender inglês. Não, você pode aprender inglês em qualquer idade, seja jovem, adolescente, adulto, desde que você se dedique, desde que você tenha disciplina. Como qualquer coisa. Exatamente. Como qualquer coisa. Exatamente. E aí tem uma questão interessante também, que tem a ver com, eu preciso estudar inglês, eu devo estudar inglês, tá, mas eu vou tentar pensar em inglês. Isso. Então para isso você primeiro precisa pensar em português. Exatamente. Então por isso que o link das duas línguas é tão importante. E com toda certeza. Imagina só que eu falo para você, Carlos, pensa em inglês. Né? Você viu inglês em música, jogou videogame ou viu... Fez 12 anos de escola e essa aí é outra questão, né? Na escola você leva inglês do primeiro ao último ano. Exatamente. Você não fala nada. Nada, né? E aí agora você precisa pensar em inglês. Você não vai pensar em inglês. É um processo, né? Então, você não vai pensar em inglês do dia para a noite. O que acontece é que você vai começar a fazer essa transferência de forma muito rápida. É a mesma coisa a frase I love you, né? Aí todo mundo sabe, eu te amo. Mas por quê? Porque a gente nasce vendo isso. Escutando o tempo Escutando, todo. vendo, em propaganda, né? Então fica claro e fica rápida essa tradução. E é isso que a gente tem que passar para o aluno. Com uma estrutura do Isso, idioma. com uma estrutura do idioma. Então não é simplesmente, eu vou pegar meu aluno e vou falar para ele falar sobre escalar montanha. Ele não escala montanha. Claro. Né? Então por que eu vou forçar o aluno a falar algo que não faz parte da vida dele, não tem conexão? E aqui faz muito sentido aquilo que a gente falava dos livros, né? Porque os livros têm uma estrutura
dá prazer e pronto. Exato. Mas talvez não é aquilo. Não tem essa flexibilidade. E aí que entra um pouco a diferença também do inglês em grupo nas escolas e de um inglês particular. O avanço de cada um é diferente, né? Isso, exatamente. Quando eu tenho um grupo, embora a maioria das pessoas estejam no mesmo nível, de novo, eu tenho a parte emocional. Tem aluno que gosta mais de falar em público, tem aluno que não gosta. Sim, certeza. Então, se eu preciso desenvolver minha comunicação e eu tenho dificuldade de falar em grupo, eu vou ter mais dificuldade numa escola de inglês. Aí que entra o papel dos professores particulares de inglês e da minha área. Por quê? No particular, é só eu e o aluno. Então, se ele errar, se ele não errar, se ele acertar, se ele não acertar... Ele está com você, ele está num ambiente seguro. Exato. E não tem o porquê se envergonhar, porque ele está ali por uma necessidade. Ele está aprendendo. E eu sou apenas um instrumento para que ele atinja o objetivo dele. E juntos, eu sempre falo que a gente tem que ter essa parceria, ele chega onde ele quer chegar e não onde eu acho que ele deveria chegar, porque é muito mais da determinação do próprio aluno, né? Legal. Aline, antes de entrar com as perguntas que tem aqui guardadas nessa caixinha, vou deixar essa câmera com você para você falar para eles onde eles te encontram. Onde as pessoas encontram a Aline Marques? Ah, eu quero aprender com ela, eu quero praticar com ela, eu quero fazer um curso com ela. Onde que eles se encontram? Tá bom. Hoje eu tenho o Instagram, né? E ali eu tenho vários conteúdos. Então eu tenho desde um quiz que eu faço nos stories. E aí é para você que já fala inglês, que não fala inglês ainda e que por curiosidade quer ir lá e clicar nos stories. Eu também tenho as redes sociais, o Facebook. E basicamente hoje a minha venda é feita através das redes sociais. O meu contato, o Carlos vai deixar disponibilizado para vocês. E para você que quer começar a aprender inglês, pode começar comigo. Para você que já está numa escola de inglês e quer ter um foco mais especial em comunicação, teacher, eu já fiz vários cursos, estou no nível intermediário, mas não falo, né? Eu tenho trava na hora de falar, tenho bloqueios na hora de falar. Também é para você o meu curso de inglês. E também esse curso é para você que já fala inglês, mas não quer ficar parado. Então, quanto mais parado, mais enferrujado. Você pode fazer aulas de conversação e aí temas diversos. Pode ser uma conversação só focada no seu trabalho ou mesmo para uma viagem internacional ou somente para não esquecer da língua. Então, o curso é para qualquer um que queira falar inglês. Agora, inglês britânico ou inglês americano, existe uma tão grande diferença? Ou não? Como que é isso aí? Ah, eu quero aprender português de Portugal. Eu quero aprender português do Brasil, de Moçambique. O inglês americano, a gente fala inglês da Inglaterra, inglês americano. Quais são as principais diferenças? Por que o pessoal acha essa diferença como importante? Sim, na verdade é igual no Brasil, né? Então, se a gente for para o Nordeste, temos um sotaque. Se a gente ficar em São Paulo, outro sotaque. Se a gente for para Piracicaba, interior, outro sotaque. Então, a língua em si é a mesma, seja no inglês britânico, seja no inglês americano, seja no inglês canadense. O que vai diferenciar é o sotaque. Então, e algumas palavras, né? E algumas palavras, né? O vocabulário. Ok. Se você falar para um britânico, eu faço inglês americano no Brasil, ele vai dar risada, porque para eles inglês é inglês, né? Se chama inglês. Eu tenho uma amiga que é inglesa, a Elaine, ela mora na Inglaterra. E quando eu comentei isso com ela, né? No Brasil nós temos escolas que tendem a ensinar o inglês britânico e outras o inglês americano. Ela falou, não, mas que inglês é esse aí? Né? E ela ri bastante, tira bastante sarro, porque não é o seu sotaque que vai fazer com que você fale inglês ou não. É o idioma. É o idioma. É o idioma em si. Mesmo porque dentro da própria Inglaterra, você tem diversos sotaques, né? Eu tenho o irlandês que mora na Inglaterra e vai trazer o sotaque da Irlanda, eu tenho o escocês que vai trazer o sotaque da Escócia, mas é tudo em inglês.
E né? acabou. E é claro que a gente tem alguma preferência. Ah, eu prefiro ouvir o inglês americano. Isso aí eu acho que também tem uma questão social, uma questão de consumo, né? Isso. E dos próprios filmes, Exatamente. né? Hollywood, né? Então, assim, é muito mais o inglês americano. Mas tem filmes que tem tanto sotaque americano como sotaque Tem britânico. muitos atores que fazem sucesso em filmes de Hollywood que são ingleses, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é você gostar de um sotaque mais do que outro, sem problema nenhum. Mas dizer que existe uma grande diferença entre os dois é bobagem. Vamos com as perguntas Vamos. escondidas aqui na caixinha? Sim. Vamos ver o que será que sai. E agora? Mais uma aqui. Pega uma, Vou pegar. dá pra mim. Ah, pra você. Ah, só fez eu tocar aqui, não tem... Curiosa, já quer ler antes, né? Não pode falar que são aqueles que fazem inglês com videogame. Tá, Não pode responder isso. tá. Mas o que as pessoas fazem que te irrita demais, que te deixa fora de si? Que me irritam quando o aluno faz lição de casa, brincadeira. Não, me irrita quando a pessoa desmerece a língua. Então, o que é desmerecer a língua? Ah, eu fiz um cursinho lá de 6 meses e eu já falo inglês fluente. Ou eu jogo videogame todo dia, então eu falo inglês. Ou eu aprendi inglês vendo filme. E aí a pessoa vê 2 filmes e já acha que fala inglês, né? Então, aquela história, inglês é fácil. É fácil para quem nunca decidiu estudar. Tudo é fácil para quando eu não me dedico, quando eu não sei as dificuldades que eu terei ao tentar estudar uma língua. É simples, né? E simples. É assim, Inglês é mais fácil do que o português. Aí eu concordo. Agora, estudar inglês é fácil? Não, não é fácil. Requer disciplina, requer vontade, né? E requer muita paciência para você aprender de fato como você deve falar inglês. Muito bom. Então, vocês já sabem, inglês não é fácil como nada. Nada é fácil se você não se propõe, se você não se dedica, aí vira fácil. Exato. Mas é uma questão de dedicação. Aline, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. É sempre bom conversar contigo, a gente escuta muita coisa legal. Aprendi sobre pó de cérebro de coelho hoje, por exemplo, que existe, eu não sabia. A empresa é em Itu. Olha, só eu vou perguntar para que serve isso aí. Pode trazer ele para cá. Vamos falar aqui, pode ficar legal. Mas, fora disso, eu quero te parabenizar por continuar 10 anos de trabalho de forma individual, de forma sozinha, a gente fala, né? Não é fácil. Não. E continuar e manter isso é muito bom porque você está fora de fazendo aquilo que você gosta, fazendo da sua empresa um meio de sobrevivência, você está ajudando as pessoas. Sim. Isso aí é muito legal, então parabéns por isso. Obrigada. E a gente está à disposição para qualquer coisa. 1 hora a gente vai aprender inglês. Sim. Pode ter certeza. Podemos fazer uma troca, eu ensino Tem espanhol. a vida toda. Eu ensino espanhol, você ensina inglês, a gente Sim, vai com fazendo certeza. isso. Então pode mandar uma mensagem para as pessoas que estão te assistindo, Tá. para fechar aqui nosso encontro. Tá certo. Eu quero agradecer pelo convite de estar aqui e eu quero agradecer primeiramente a minha família, meu pai e minha mãe, que sempre se dedicaram e sempre deram o que eles tinham para que eu estudasse inglês de fato e não sofresse bullying. Não, brincadeira. Mas que eu continuasse, né? É um incentivo, o incentivo ele não precisa ser grande ou pequeno, mas ele precisa existir. Então, aprender inglês, para mim, é uma paixão que eu executo todos os dias com cada um dos alunos. E essa paixão, ela se transforma num amor e numa dedicação que eu tenho prazer de fazer. Então, eu quero agradecer também a cada um dos alunos que estudam inglês comigo e que ainda estudarão. E agradecer por confiarem no meu trabalho, se dedicarem pouco ou muito, mas nunca desistirem. E por último, mas não menos importante, agradecer a Deus por nunca me deixar desistir nesses 10 anos de caminhada e principalmente por trabalhar de forma autônoma e por sempre me segurar quando tudo ali parecia desabar ou quando as dificuldades vinham. E obrigada mais uma vez por estar aqui. Nada, a gente que agradece. Gente, vocês já sabem, se vocês precisam de inglês, se vocês querem que seus filhos aprendam o inglês, porque eles vão ter que se comunicar com o mundo, e o inglês é uma das principais línguas, se não a mais importante,
Então, vocês podem utilizar o trabalho da Aline com muita qualidade, complementando ou como parte principal. Tanto faz. O inglês tem que estar presente. Quanto mais você fale, mais você vai melhorar. Muito obrigado por estar aqui. Mais uma vez, um encontro muito legal. E a gente se vê por aí na próxima vez que a gente estiver falando com o Mambo. Tchau, tchau.